O sermão chama-se O Oculto Exército de Deus para os Últimos Dias. Algo muito poderoso e fantástico acontecendo no mundo atualmente. Deus está trabalhando e fazendo algo secreto e silencioso. E é tão sobrenatural que está acima da compreensão humana. No entanto, o que Ele está fazendo agora irá afetar todo mundo nesses últimos dias. Deus está preparando um pequeno, mas poderoso exército de cristãos. Este exército será o mais dedicado exército da face da terra. E o Senhor virá para comandá-lo, realizar proezas e fazer tremer o inferno. Ele vai encerrar as eras com um remanescente puro, consagrado e destemido. Toda a minha vida ouvi histórias sobre nossos piedosos antepassados que odiavam o pecado. Eram homens e mulheres que passavam horas e até mesmo dias em jejum e oração. Conheciam a voz de Deus, oravam sem cessar e tinham o poder e habilidade, com sucesso, posicionar-se contra a imoralidade em seus dias. Estes antepassados se foram há muito tempo, mas Deus, nesse exato momento, está no processo de levantar um outro exército. Esse novo exército será composto de crentes, tanto jovens como velhos, cristãos comuns que se agarram com Deus. Toda uma nova esfera de ministério está prestes a se levantar. O profeta Samuel é um tipo de santo remanescente de Deus. O Senhor o escolheu em meio à pior época e o escondeu em treinamento até que fosse tempo de revelar algo novo. Em 1 Samuel 3,11 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. Essa coisa nova iria assombrar e surpreender todos que dela ouvissem. Mas o que era isto? Era o julgamento de Deus sobre o velho, corrupto e apóstata sistema religioso e o treinamento, o levantamento e a unção de um novo remanescente santo. Eli se recusou a julgar e a corrigir o mal. Deus retirou sua autoridade espiritual. E é isto exatamente o que está acontecendo hoje na Igreja de Jesus Cristo. Em todas as gerações, Deus avisa as igrejas frias e corruptas: voltem! Entretanto, enquanto a igreja de Eli estava sob julgamento, o Senhor estava ocupado, levantando um remanescente. Samuel representa esse remanescente santo, um corpo de crentes preparados que é levantado das ruínas. Eu lhe mostro o que entra no treinamento e na preparação desse remanescente dos últimos dias. Número 1, o remanescente sempre nasce da oração e da intercessão. Tem 3 coisas importantes que quero enfatizar nessa passagem. Em primeiro lugar, o remanescente que Samuel representa é nascido em sofrimento e intercessão. Em segundo lugar, os que oram e sofrem de acordo com o coração de Deus serão provocados por adversários. Em terceiro lugar, o remanescente de Deus sempre será mal compreendido. Veja o que aconteceu com Ana enquanto orava.
Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam seus lábios, pelo que Eli a teve por embriagada. E Eli lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 1 Samuel 1, 12 ao 14. Eli estava tão fora de contato com Deus, tão morto no espírito, que pensou que Ana estava bêbada. Ele lhe disse: Mulher, até quando virá aqui desta forma? Abandone a garrafa. Isto para mim é surpreendente. Eli não corrigia os próprios filhos por suas bebedeiras e adultérios e, no entanto, tomou uma grande mulher de Deus por bêbada. Nada mudou nos dias de hoje. Cristãos dedicados entregam-se à oração, andam santamente e preparados para Jesus e, no entanto, muitas vezes, pastores tornam-se seus adversários, ridicularizando-os e os perseguindo. Quando no altar, Ana estava cheia de sofrimento, com o peso de querer dar à luz a um filho. Tudo o que podia fazer era mover os lábios por causa do gemer no espírito. Ela orou assim: Ó Senhor, Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. 1 Samuel 1:11. Se você vai amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, então do mesmo modo que Ana sentirá a dor e o sofrimento de Deus por sua igreja. No entanto, Deus ouviu Ana. Este é o significado do nome de Samuel. Deus ouviu minhas orações. E assim também hoje, Deus está ouvindo as orações dos que estão sedentos pelo nascimento de uma santa e nova ação do Espírito. Estes crentes desejam ver Deus mover-se de uma forma especial, e o Senhor vai ouvir o seu clamor. De dentro do útero espiritual de um desconhecido, mas pequeno exército de intercessores, um corpo de crentes está sendo gerado na turma de Samuel, que se entregou totalmente a Deus. Aqui estão duas marcas que distinguem o santo remanescente de Deus. Eles oram como Ana. O peso que sentem é grande e seus corações são incomodados por causa do mal na casa de Deus. 2. E como Ana, entregam-se à oração todos os dias de suas vidas, se entregam totalmente a Deus, vão até Ele e derramam as suas almas. E estes últimos dias haverá um remanescente de oração, os quais também serão procurados por pessoas para orarem. As pessoas se apressarão por encontrá-las gritando: conheço alguém que toca a Deus. Aconselhamento por si só não será suficiente para a necessidade. Ao invés disso, será o poder de pessoas de oração que conheçam a mente de Cristo. Querido santo, Deus quer fazer de você esta pessoa. Ele deseja que você seja capaz de tocá-lo e ouvi-lo. Ele deseja lhe dar um ministério para pessoas que irão até você com suas cargas e tribulações. E ao orar por eles, sua palavra virá. 2.
O remanescente é treinado para conhecer a voz do Senhor. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, as visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1. No entanto, em meio a esta fome pela palavra, o Senhor aparece a Samuel. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. 1 Samuel 3, 7 e 8. Naquela época, Samuel tinha apenas 12 anos de idade. Embora fosse uma criança devota, ainda não conhecia a voz do Senhor. De modo que Deus veio até o leito de Samuel e de modo claro chamou por ele. A princípio, Samuel pensou que fora Eli quem falara. Não sabia que estava sendo treinado para discernir vozes, para ouvir diretamente de Deus. E assim é nos dias de hoje. Um ministério como o de Eli, morto espiritualmente e cheio de concessões, que perdeu todo o discernimento, toda a autoridade, todo o toque de Deus. O que a igreja necessita hoje é de homens e mulheres que se levantem em autoridade espiritual, porque a palavra que pregam é sustentada por uma vida íntegra. Tantos pregadores hoje não podem se levantar diante do povo e dizer: assim diz o Senhor, por não estarem em sintonia com a voz de Deus. Ouvir de Deus requer mais do que apenas hora silenciosa, requer mais do que simplesmente dizer: fala, Senhor, pois teu servo ouve. Não existe uma fórmula para se ouvir Deus. Não existem 10 passos a serem seguidos. Veja, antes que possa ouvir Deus, Ele precisa estar falando com você. Eli poderia ter ficado meses sozinho, fechado com Deus, clamando: Senhor, fale comigo. Mas ele não tinha nenhuma chance de ouvir a voz de Deus, porque Deus não estava falando com ele. Deus queria falar com Samuel. Ele fala apenas com aqueles que preparam seus corações para ouvir. Samuel não tinha profundo conhecimento teológico de Deus quando o Senhor falou com ele pela primeira vez, mas tinha um coração terno, puro e consagrado que estava aberto ao Senhor. Por isso, o que você acha que foi a primeira coisa que Deus ensinou a Samuel depois de falar com ele? Não suportarei o pecado em minha casa, não fecharei os olhos ao pecado não julgado em meus servos. Em essência, o Senhor disse a Samuel: vou julgar Eli, pois ele sabia que os seus filhos eram maus e nada fez para impedi-los. Deveria ter sido despojados de suas vestes e deveriam ter-lhes dito: vocês não podem chegar perto do lugar santo. Agora, Samuel, quero lhe mostrar minha inimizade pelo pecado em minha casa. Quero mostrar o que será preciso para ouvir a minha voz e para andar comigo. Samuel deve ter estremecido ao ouvir as próximas palavras do Senhor para ele. Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todos o que a ouvir. 1 Samuel 3:11. Samuel compreendeu que Deus ia se retirar de Eli, a quem ele tanto admirava, e como o menino deve ter se entristecido quando Deus lhe disse: vou destruir esses ministros maus e desprezíveis.
Eu vou levantar um povo que anseie por mim. O remanescente santo nesses últimos dias sabe que agora mesmo Deus está julgando sua igreja. E sabem qual é o plano de Deus. Sabem que Ele irá derrubar e destruir os ministérios profanos. Não é de se admirar a Bíblia dizer que Samuel falou palavras tão confiantes. Ele tinha ouvido a voz de Deus, tinha gastado muito tempo orando, procurando ao Senhor, fechado com Ele, e Deus todas as vezes lhe falou claramente. Agora mesmo existe um povo santo que foi treinado para conhecer a voz de Deus. Estes santos de oração derramam seus corações para Deus e, por sua vez, Deus derrama o seu poder para eles. 3. O remanescente será treinado em livramento real através do conhecimento dos caminhos de Deus. Tenho prevenido em muitas mensagens anteriores. Os Estados Unidos caminham para o caos e para o colapso. Você pode ter lido ou ouvido pregar minha mensagem sobre futuras guerras de raças. Até o presente momento pode parecer que isso não irá acontecer, mas muito brevemente, quando chegar o caos econômico, estejam atentos. Haverá exércitos de raças, brancos contra negros, negros contra judeus, coreanos contra negros. Estamos frente a um tempo de julgamento tão tremendo que a palavra livramento tomará um significado totalmente diferente. No passado, os cristãos pensavam em livramento principalmente como cura física, visão restaurada, aleijados curados. Mas em breve haverá tamanha ira derramada do céu sobre nós, que o maior livramento será do medo e do terror. Livramento nessa hora irá significar ter uma palavra segura do céu. Jesus disse que o coração dos homens lhes falharia devido ao medo quando vissem as coisas terríveis que aconteceriam na terra. E na realidade as pessoas clamarão por saber o que Deus irá fazer em seguida. Elas se voltarão em todas as direções, desejando ouvir a voz de alguém que seja calmo, que esteja em paz, que não esteja enlouquecendo. Gritarão: diga, esse é o julgamento de Deus? Quando é que tudo isto vai terminar? E quem você acha que terá as respostas? Será você, o cristão comum que tem estado fechado com Deus. Você estará cheio de calma e de paz enquanto tudo estiver desmoronando, porque Deus está consigo. E você estará ouvindo dos céus. Ele os avisou a todos de que isso iria acontecer e prometeu proteger você. Tenho uma visão em minha mente que creio ser do Senhor. É de centenas de carros fugindo de Nova York, de campings, de Nova Jersey e da Pensilvânia, de pessoas dormindo em seus carros por semanas a fios apenas para fugir de todo o caos. O mesmo irá também acontecer em outras cidades. Será muito além de qualquer coisa que possamos imaginar, mas Deus terá seu santo remanescente pronto, um grupo de pessoas decididas, seguras, inabaláveis. Como Samuel, suas palavras não cairão ao chão. Samuel tinha as respostas para Israel. Ele lhes ofereceu livramento real.
Mais de 50.000 pessoas tinham morrido porque haviam olhado para dentro da arca. Por todo lugar onde a arca era carregada, pessoas morriam como moscas. Toda a terra estava em caos. Ninguém sabia o que fazer. Primeiramente, o pecado deve ser reprovado, julgado, abandonado. Então o povo jejuou e se humilhou perante o Senhor. Um reavivamento de arrependimento genuíno seguiu-se a poderosa repreensão de Samuel. Tudo aconteceu porque um homem conhecia a resposta. Samuel sabia o que fazer porque tinha ouvido de Deus. Acredito que nesses últimos dias Deus vai usar o seu santo remanescente para mover multidões, reavivar pastores e despertar igrejas. Esse exército fará os corações das pessoas retornarem para Deus, levando-as ao arrependimento, através do poder da oração e da piedosa repreensão do pecado. Os seus vizinhos e colegas de trabalho todos irão querer respostas. Já o conhecem por sua paz e calma e um dia virão correndo até você, clamando: qual é a palavra do Senhor? O que Deus está dizendo? Quando falo de um santo remanescente em treinamento, não me refiro a um exército de pastores, evangelistas, missionários. Estou falando de santos comuns que amam a Jesus, os quais serão eles mesmos sinais e maravilhas para um mundo cheio de paz e calma. Deus não deseja um exército profissional treinado por métodos humanos. Ele deseja homens e mulheres treinados em oração pelo Espírito Santo. Ele procura crentes que estejam trancados com Ele, preparando seus corações perante Ele, aprendendo a ouvir sua voz. Isso descreve você? Sua vida é agora um testemunho para um mundo amedrontado e abalado? Apelo a você, fique sozinho com Deus e deixe-o começar a falar contigo. Peça que Ele revele o pecado em sua vida. Abandone tudo aquilo de que o Espírito Santo lhe convencer e torne-se disponível a Ele, entregando-se à oração. Então você será um soldado preparado em seu grande exército remanescente dos últimos dias. Aleluia! Amados, vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Um abraço.